Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar alguns excertos do livro O Último Grimm, de Álvaro Magalhães. Um livro cheio de magia e aventuras que, de certo, não deixará de beliscar os mais curiosos. Antes de começar, já sabem, não posso deixar de vos pedir para que, caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e para partilharem os nossos sussurros, de forma a que estes possam cumprir os seus objetivos e chegar aos seus destinos. O Último Grimm. Estava uma noite clara e temperada própria dos primeiros dias de agosto. O céu era como um lençol negro, com pontinhos bordados e um buraco no meio, a lua. Os rapazes espreitaram pela janela e viram a mãe na berma da estrada, entre as moitas de urso. "O que está ela a fazer?" perguntou Peter. "Está dobrada sobre um monte de pedras." Ela voltou pouco depois com uma pequena pedra na mão. Parecia uma pedra igual às outras, mas quando a luz da lua lhe bateu, eles puderam ver o seu suave brilho azulado. "À noite, a lua dá-lhes este tom azulado", explicou a mãe. "É uma pedra da sorte." "Outra? Já há tantas na quinta", resmungou Peter, com o seu ar mais carrancudo. Desta vez, começamos com um parágrafo no qual se descreve uma noite, que vem a ser importante no texto por marcar o início da nossa aventura, porque estamos perante um momento descritivo. Este é um dos modos de representação do discurso, isto é, uma das formas como o discurso, a escrita, nos é apresentada. Estes momentos descritivos surgem com o objetivo de descrever pessoas, objetos, locais, ambientes, a outros, e têm marcas ou características muito próprias no texto. E que características são estas? Ora, se estamos a falar de uma descrição, então temos de ter a presença de adjetivos qualificativos e é-los quando se diz que a noite é clara e temperada. Aliás, temos até aqui dupla adjetivação. E quando se diz que o céu é negro, por exemplo. Para além disso, os tempos verbais utilizados são o pretérito imperfeito ou o presente indicativo. E neste parágrafo verificamos as formas verbais estava e era no pretérito imperfeito, como podemos constatar. Por fim, muitas vezes nestes momentos descritivos são-nos oferecidos recursos expressivos que visam enriquecer esta descrição. E neste caso temos a comparação do céu a um lençol negro, o que intensifica a escuridão desta noite, que apenas se iluminava pelos pontinhos bordados, ou seja, pelas estrelas e pela lua. Diz o texto que o céu era como um lençol negro com pontinhos bordados e um buraco no meio, a lua. Comparação esta que nos oferece uma bonita imagem e engrandece a beleza deste texto. Neste parágrafo, é-nos ainda feita a referência a uma das categorias da narrativa, o tempo, fazendo-se menção à altura do dia e do ano, uma noite de agosto. De seguida, são-nos dadas a conhecer algumas das personagens deste texto, outra categoria da narrativa, mais concretamente dos rapazes, irmãos, Peter e William e a sua mãe. Não é difícil perceber também nesta parte que a entidade que conta a história, ou seja, o narrador, eis outra categoria da narrativa, não é participante e por isso conta na terceira pessoa, seja através de formas verbais, espreitaram, viram, ou de pronomes pessoais, ela. Voltando ao texto, Peter, um dos rapazes, pergunta ao irmão o que fará a mãe debruçada sobre um monte de pedras e quando esta regressa ao carro, traz uma pedra que, apesar de parecer igual a tantas outras, tem um brilho azulado quando a luz lhe bate. A mãe explica aos rapazes que, por isso, esta se trata de uma pedra da sorte. Peter, um dos rapazes, reclama, referindo que a quinta está cheia destas e logo aqui já podemos ir caracterizando esta personagem. Não só por isso que ele diz, como também pelo adjetivo usado no texto para caracterizar o seu ar, carrancudo, mostrando-nos que este é impaciente, aborrecido e até pouco aventureiro. Querem saber a história das pedras azuladas da quinta? Agora não, suplicou Peter. Conta, mãe, pediu William. A mãe acariciou a pedra com a palma da mão e pôs o carro em movimento. O Carl Zimmer, nosso antepassado, comprou o terreno da quinta e construiu a casa por volta de 1800. Dizem que encontrou um diamante do tamanho de uma romã durante as escavações dos alicerces e o enterrou depois na terra e pôs uma daquelas pedras por cima para marcar o sítio. Dizia à família que era uma pedra da sorte que protegia a casa e as pessoas que lá viviam
desde que não desenterrassem o tesouro que ela guardava. A menos, claro, que houvesse uma desgraça ou estivessem em grandes dificuldades. E desenterraram-o? Perguntou William. Não se sabe. Já viveu e morreu ali tanta gente, respondeu a mãe. E algumas vezes estiveram em dificuldades. Isso sabe-se. Talvez o tenham encontrado. Não me parece, disse William, interessado em manter o mistério. Sempre houve lá muitas pedras azuis, ou a quinta não se chamava assim. E cada vez há mais. Como podiam eles saber qual era a pedra que guardava o diamante do tamanho de uma romã? Bastava levantar todas, disse Peter, interessado em exterminar de vez o mistério. Seja como for, ficou a história, concluiu a mãe. Todas as casas têm a sua. São contadas tantas vezes que também elas vão mudando. Às tantas, já não se sabe onde está a verdade. Mas ela continua lá, escondida. Como o tesouro, murmurou William. O carro saiu da estrada e tomou o caminho de terra batida que levava à quinta. Preston, o caseiro, veio abrir o portão de ferro e o carro avançou até se deter suavemente à porta da grande casa amarela e branca. William ajudou a mãe a procurar um bom sítio para pousar a pedra da sorte, perto de casa. Ele gostava tanto das férias na quinta com a mãe. Ou mais. E desta vez sentia que ia ao encontro de um destino extraordinário. Logo, também iria precisar de alguma sorte. Ora, há pouco falei-vos do tal lado aborrecido e pouco aventureiro de Peter, que é aqui intensificado, quando a mãe pergunta se querem conhecer a história das pedras azuladas da quinta, onde vão passar as férias, e este responde com um suplicante agora não. De notar o uso da forma verbal supplique, que reforça essa sua postura de desinteresse. Toda essa caracterização é então indireta, já que somos nós que vamos percebendo como é a personagem a partir daquilo que ela diz ou faz. Esta forma de ser e de estar de Peter contrasta com a do irmão, William, que se mostra ansioso por conhecer a história, revelando-se interessado, curioso e até mais meigo com a mãe. Também caracterização indireta. Assim, a mãe recua no tempo e conta, então, a história da casa e do antepassado, Carl Zimmer, e que, segundo dizem, encontrou um diamante do tamanho de uma romã a quando das escavações para a construção da casa e o terá enterrado, colocando uma pedra azul por cima para marcar o sítio. Segundo a família, esta pedra protegia a casa e as pessoas, desde que o seu tesouro não fosse desenterrado. A questão que William coloca é se o tesouro havia sido desenterrado e a mãe mantém o mistério, referente que não se sabe, mas que já passou por muita gente por aquela casa e já lá viveu e morreu também muita gente e passaram dificuldades. A questão que William coloca é se o tesouro havia sido desenterrado e a mãe mantém um mistério referente que não se sabe, mas que muito já se passou naquela casa e muita gente já lá viveu e morreu e passou dificuldades. William, curioso e aventureiro, refere que acha que não, argumentando que com tantas pedras daquelas espalhadas pela quinta, como poderiam as pessoas saber de qual se tratava aquela que sinalizava o local do tesouro? Assim, para ele mantém-se o mistério e a esperança de que, com a chegada à quinta, muitas aventuras aconteçam. Ao contrário deste, o irmão Peter tenta, como diz o texto, exterminar o mistério. E é importante aqui salientar o uso deste verbo, que mostra a frieza e a impaciência do irmão e pouca simpatia deste também, assim como a sua vontade de dar por encerrado este assunto, ao contrário do irmão. Já a mãe, esta, também quer manter o mistério, referindo que, independentemente do que tenha acontecido, fica a história da casa. E, mais, diz que todas as casas têm a sua história, reforçando a ideia de que estas vão se alterando à medida que vão sendo contadas, algo que é próprio do discurso oral e do reconto, de histórias ou de lendas, chegando-se ao ponto de não se saber o que é ou não verdade. No entanto, ela remata com outra frase que nos atira, novamente, para o tal suspense e o mistério, e que podemos associar não só à verdade, como à tal pedra da qual eles falavam, dizendo: mas ela continua lá, escondida. Assim, a mãe mantém o mistério, a esperança, logo abraçada pelo filho, William, que acrescenta que o mesmo acontece ao tesouro. De notar aqui também a presença constante do diálogo, uma forma de discurso na qual nos são apresentadas falas das personagens que conversam entre si, em discurso direto, com marcas gráficas próprias, como o uso do travessão antes das falas e os dois pontos na frase que introduz o discurso, assim como outras marcas ao nível da pessoa, uso da primeira e da segunda pessoa, de tempos verbais e de expressões com valor de lugar e de tempo. Neste excerto,
O diálogo alimenta a ação, oferecendo-nos informações importantes e que nos mantêm colados à leitura. Por fim, é-nos narrada a chegada da família à quinta, na qual são esperados pelo caseiro Preston. De salientar a descrição da casa e o uso dos adjetivos que nos dizem que esta é grande, amarela e branca. Perto da casa, William ajuda a mãe a procurar um local para colocar a pedra que esta trouxera e que, ambos esperam, lhes trará sorte. E no final do parágrafo, somos empurrados para a continuação da leitura do livro e espicaçados pela curiosidade, quando se refere que William sentia que desta vez iria ao encontro de um destino extraordinário e, por isso, também lhe dava jeito de ter sorte. De notar que ao longo deste texto somos brindados muitas vezes com palavras muito sugestivas, como a referência ao diamante, palavras como mistério, tesouro, destino, que são extremamente sedutoras na medida em que apontam para uma história cheia de aventuras e magia, levando-nos a ficar interessados e a querer continuar a sua leitura. E de fato, e sem querer desvendar muito, este é um livro que, logo pelo seu título, remete para a história dos irmãos Grimm, conhecidos pelos seus contos infantis construídos à volta de mundos mágicos. Neste livro, tal como William prevê, espera um destino diferente, já que este, na quinta, se apercebe que tem um dom, pois consegue ver doentes, fadas e outras figuras fantásticas, o que ele acaba por perceber faz dele um Grimm, que significa aquele que vê. A partir desta percepção, as aventuras começam, pois estas criaturas falam com ele e dão-lhe a conhecer a existência de novos mundos e de um outro lado que anseia pela chegada dele, mas que tem muitos mistérios e perigos à espreita. Nesta obra, que mistura a realidade com a fantasia, somos surpreendidos com uma imaginação sem limites. Haverá coisa melhor quando se fala em livros e a escrita? Falemos um pouco do autor desta obra, Álvaro de Magalhães, um nome que se destaca na atual literatura para jovens. Nasceu no Porto em 1951, tendo publicado o seu primeiro livro em 1982, contando já com mais de 40 anos de vida literária, com uma obra dedicada a crianças e jovens e a diferentes géneros textuais, que vão desde a poesia, o conto, a ficção e textos dramáticos. Destaca-se pela sua criatividade e originalidade, não só ao nível dos temas escolhidos, mas também na forma como os trata. Recebeu diversos prémios. O Grande Prémio Calouste Gulbenkian ou o Prémio Autores são apenas alguns exemplos. E muitas das suas obras, parte destas publicadas também em Espanha, França, Brasil, a Coreia do Sul ou a Itália, integram o Plano Nacional de Leitura. Vale mesmo a pena ler. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Já sabem que também me podem encontrar na plataforma Spotify. Despeço-me prometendo voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha. E já sabem, para conhecerem o texto abordado na próxima semana, só têm de marcar encontro comigo. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.